Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui neste domingo, depois de vários dias, para mais um vídeo do canal Espírito. Eu espero que estejam todos bem e todos já aí ansiosos para ouvir aquilo que realmente o Espírito Santo me disse. Olha, filha, essa palavra leve para aqueles que querem ouvir. Amém? Bom, para você que já é inscrito no canal, eu só tenho a dizer que se vocês lembram, eu sempre peço para vocês pegarem um papel, uma caneta, anota exatamente aquilo que nós vamos falar aqui, para que depois você vá para o seu lugar secreto e possa entender mais sobre o que foi dito e não pense assim, foi o Emerson com seu contexto, não é contexto, é palavra. Jesus fala que se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, e é justamente assim que eu quero trazer para vocês, que é a palavra, só isso. Amém? Bom, gente, hoje eu quero trazer... para você que não é inscrito no canal aí, se você sentir no seu coração, você pode se inscrever, amém? Então você vai ajudar a gente a continuar fazendo o canal crescer e a palavra da verdade ser exibida e falada para todo o canto, amém? Bom, gente, hoje eu quero trazer uma palavra bem, digamos, como que eu posso dizer? Direta, sobre um assunto que, como que eu vou dizer? É muito simples, eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, que é sobre a palavra verdadeira, a palavra que realmente nos liberta. E ela está em quem? Jesus Cristo, não é? E eu quero começar então pedindo para você, você que está passando pela primeira vez, então pega também o papelzinho, a caneta, anota os textos, para que depois você possa ir lá para o seu lugar secreto falar com o Espírito Santo. E ele vai te ensinar, vai te dar discernimento, tá bom? Romanos, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo... Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18. E depois nós vamos lá para Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Na verdade, eu quero só o versículo 17, tá bom? Então vamos lá, Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 18, e depois nós vamos para Romanos 10, amém? Anotou aí? Tudo certo? Então eu vou ler aqui para vocês, e vocês vão também acompanhando aí na sua Bíblia, depois vai para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo. Para você que está passando pela primeira vez, por que eu falo isso? Porque quando Jesus fala sobre o Consolador, o que ele falou? O Consolador, o Espírito Santo que eu vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem exatamente de tudo aquilo que eu fiz e disse. Então, vai para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo que ele vai te ensinar, tá bom? Vamos lá? Romanos capítulo 7, a partir de 18, fala assim, prestem bem atenção. Tem um subtítulo assim, que diz assim, a partir do versículo 7 desse capítulo 7, diz assim, a lei e o pecado. Está bem enquadrado, né? Então vamos lá para o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Então aqui está muito claro aquilo que está sendo dito aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por que não habita bem algum em minha carne? Porque simplesmente a carne é podre. Por isso que temos que fazer o quê? Viver tomando posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A carne continuará sendo podre, a carne continuará sendo ruim, pecadora. Mas o viver a palavra de Cristo nos liberta de sermos tão maus. Isso é algo que temos que entender, porque desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. E se você não vive para Jesus Cristo de uma forma clara, não sendo discípulo dele, não conhecendo a verdade,
a verdade que te liberta, você continuará preso aos pecados. Por isso eu digo para vocês, tantas palavras aqui de Mateus Apocalipse que falam contra a lei e os mandamentos, porque não fazem parte do nosso viver. Mas as pessoas insistem em ficar com o véu sobre o rosto, pregando ainda Antigo Testamento, Antiga Aliança. E quantos textos aqui, por exemplo, eu questionei um pastor que me falou assim, mas tá... Eu falei, o senhor vai questionar Paulo? O senhor vai questionar Jesus? O senhor vai questionar... tem alguma coisa errada então? O senhor não quer aceitar a palavra de Cristo para ser discípulo dele? Para conhecer uma verdade, já que o Senhor é um pastor, um líder, transmitir esta mesma verdade? De graça recebi, de graça eu darei aos que necessitam conhecer desta verdade que liberta? E agora vamos lá para Romanos 10. Eu vou ler até onde o Senhor me permitir. Aqui também o subtítulo do capítulo 10 de Romanos diz assim, Israel não crê na justiça divina. Bom, aqui é uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês, não faz parte muito do assunto aqui em questão, mas por que eu falo que Israel não é terra santa? Vocês lembram quando eu falo que Paulo, ele falou que, Paulo fala para os judeus assim que se tornaram cristãos assim, olha meus compatriotas, eu sinto pena de vocês. Porque o judeu, o povo de Israel, foi aquele quem matou Jesus Cristo e nos persegue. Os judeus até hoje que estão lá em Israel, nenhum deles aceita a realidade de que Jesus é o Messias. E infelizmente nós vemos excursões de ministérios aí, levando as pessoas para Israel, levando as pessoas no mundo das lamentações. A gente vê vídeo de pessoas aí conhecidas do mundo gospel, indo nos mundos das lamentações para ficar orando. Gente, vocês sabem o que significa o mundo das lamentações? Num outro momento eu explico para vocês, mas tentam buscar também. Ali não é lugar para cristão, aquele que crê e segue Jesus Cristo. Não é. Não é. Israel não é terra santa. Jesus em um momento falou que ali seria uma terra que seria de bênção, não, pelo contrário. Jesus foi morto ali, ressuscitou para nos salvar, nos libertar de leis e mandamentos. Tanto que ele fala, olha, as leis e os mandamentos e os profetas foram até João. Após isso foi pregado o evangelho da verdade. O evangelho do amor. Não é? Então vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim, portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Aí no 18 diz assim, mas pergunto, será que não ouviram? E aí depois tem a resposta, claro que sim, sua voz ecoou por toda a terra, suas palavras até os confins do mundo. Então é muito estranho, né? Porque Jesus ele foi muito claro. Você vê apenas uma parte de um versículo onde Jesus fala assim, olha, o Consolador, o Espírito Santo, que eu vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu fiz e disse. Porque Jesus foi categórico e falou, olha, o Espírito Santo vai ensinar e fará vocês lembrarem, porque é assim que funciona. Gente, às vezes eu estou assim, num momento de oração, e aí ou então às vezes eu estou num momento carne, e aí o Espírito Santo vem e me lembra de coisas que Jesus fez, que Jesus falou, que Jesus disse em parábolas. As parábolas não são difíceis, são fáceis, porque se vocês analisarem, ele falava em parábolas, mas depois no final ele explicava, porque os discípulos não entendiam. A verdade é essa. Eles precisavam ou perguntar a ele, ou ele explicar claramente, para que todos pudessem entender. Então, quer dizer, nós somos falhos em de repente não entender, mas nós podemos buscar a verdade. Então, quando aqui diz, portanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Qual a palavra de Deus? Aquela que eu falei agora há pouco. Jesus falou o que lá? Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Olha só. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, é muito simples quando nós colocamos a fé em prática ouvindo. A fé que nós temos que ter é a fé de que tudo nós podemos entender.
ouvir a palavra atentamente, buscar o discernimento do Espírito Santo para discernir tudo que nós vivemos, porque pela nossa carne, todos os dias nós cometeríamos besteiras, todos os dias nós arrumaríamos encrenca, todos os dias nós brigaríamos, todos os dias nós xingaríamos, todos os dias nós faríamos tantas coisas ruins. Você sabe que muitas vezes nós não fazemos por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, eu falo para vocês claramente, tenho falado isso, às vezes eu estou na minha carne, mas eu falo assim, ó, ame a Deus, existe ao diabo, que ele fugirá de vós. Ame a Deus, resistiu ao diabo, que ele fugirá de vós. Por quê? Porque às vezes acontece alguma coisa, você tem vontade de soltar palavras ruins, de fazer coisas ruins, e aí você lembra da palavra, ame a Deus, resistiu ao diabo, que ele fugirá de vós. Porque o diabo vem contra nós. Eu estava ali falando para minha esposa agora há pouco, quando a gente olha, por exemplo, a novela Jesus, em que Jesus está em algum lugar, daqui a pouco vem aquela imagem lá do diabo por trás da multidão, e chega em uma determinada pessoa e começa a falar no ouvido. Olha, faz tal coisa para perturbar o ambiente. E é assim nas nossas vidas. É assim aqui na Terra. Por quê? Você está lá de boa, tranquilo, daqui a pouco o diabo usa a vida de alguém, de alguma coisa para te infernizar e te fazer perder o controle. Você pode até começar a perder o controle, mas quando você lembra de alguma coisa que Jesus falou ou fez, e lembra do texto igual eu estou falando, meu Deus, existe o diabo que fugirá de vós, você não faz, você engole seco. Aí você fala, não, mas eu não vou engolir seco, porque eu não sou obrigado a engolir, porque lembra da palavra que diz, você tomou um tapa do lado direito, dá outra face, meu querido. Agora, para de ficar buscando encrenca, fazendo confusão, porque a sua carne pode te levar para o inferno. Como disse aqui, portanto, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Se a sua carne falar mais alto, se você for do tipo que vai ficar arranjando confusão com todo mundo, então não toma posse da palavra de que vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque você não está vivendo Cristo. Você não, desculpa. Aí você pode até falar, pode mandar mensagem para mim, mas pastor, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Cristo. Não, você não está servindo a Cristo, você está servindo qualquer um menos Cristo. Porque até Paulo é bem claro em dizer, na minha carne não há bem algum. Mas se você vive Cristo, você lembra que não pode ir além daquilo que a sua carne vai fazer. O seu pensamento podre vai alimentar. O seu coração muito ruim vai alimentar. Ódio, ira, não. Por isso, quando eu digo para vocês que o Espírito Santo é que me traz as palavras, e por isso agora não temos dias definidos, pode ser que seja daqui 3 dias, pode ser que seja daqui 10, pode ser que seja daqui uma semana, é porque eu não posso estar na minha carne, como eu vejo muita gente pregar, ficar estudando o texto para saber o que vai falar. Nós não precisamos ficar criando contextos para pregar. Nós temos que ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus nos pede. E o que Deus tem falado? Olha, filho, você vai gravar no dia que o Espírito Santo te revelar a palavra. Só isso. Nada mais. Porque se eu me tornar alguém que vive só pela carne, como é que eu vou alcançar a graça que Jesus falou ali? Olha, se vocês seguirem a minha palavra, permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Eu quero ser discípulo. Eu quero continuar mais e mais conhecendo essa verdade que liberta, porque muitas vezes nós conhecemos a verdade, mas não nos deixamos libertar. Achamos que nós podemos todas as coisas, porque eu vou, porque eu faço, porque eu posso. Não. Seja discípulo. Ouça as palavras, lembre de tudo que Jesus fez e nos alertou. Se você quer realmente ser liberto pela verdade, por esta verdade que ele deixou claro, então conheça-o. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que caminho, verdade e vida? Porque como eu digo para vocês constantemente, quando eu preguei sobre atalho, mentira e morte, as pessoas dizem conhecer Cristo, mas ainda vivem um atalho, uma mentira e uma morte. Do que me adianta eu dizer que sou conhecedor de Cristo, mas mentir e dizer que eu sou santo? Não. Eu não sou santo, pelo contrário.
Eu digo que a nossa vida nesta terra, dia após dia, hoje nós vamos dormir, amanhã é outro dia. Ontem foi outro dia. O que passou ontem, passou. A justiça de Deus vai resolver. O que passou não vai voltar a ser hoje. E o amanhã é só Deus que sabe. Eu estou aqui falando com vocês, eu não sei o amanhã. Mas uma coisa eu sei. Amanhã eu vou acordar, agradecer a Deus. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu vou lembrar do texto. Ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Por quê? Porque eu trabalho no trânsito. Pensa. Um exemplo. Outro dia um motoqueiro passou, bateu no retrovisor com tudo. Me veio à mente uma vontade enorme de falar palavras de baixo calão para aquela pessoa. Mas para quê? Para de repente arrumar uma confusão no trânsito? Arrumar um problema no meu trabalho? De repente alguém ligar na empresa e falar, seu motorista... Não! Ame a Deus, existe ao diabo que fugirá de vós. Não deixe a carne que está em você fazer algo ruim. Pensar o ruim, alimentar ira, ódio, não. Ame a Deus, existe ao diabo que fugirá de vós. Portanto, se você quer exercitar a tua fé, não seja pela tua carne, mas seja pela palavra, seja discípulo. Seja discípulo. Eu sei que tem muita gente que vai ouvir e falar, meu pastor está exagerando, porque eu não aguento, eu vou lá e meto a mão, eu falo um monte. Gente, não é assim. Não é assim. Nunca será assim. Não é o seu eu. Eu faço, aconteço. Não. Portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, quando você for lá para o seu lugar secreto e falar com o Espírito Santo, pedir para discernimento, para ensinar, você vai entender o que eu estou falando, porque o Espírito Santo vai te revelar todos os textos aqui que fazem você pensar, fazem você se analisar e entender que você está errado. Nós temos que nos preocupar com a vida após essa vida, porque essa vida é como um vapor que se dissipa. Você está vendo? Tudo que eu trago para vocês é palavra. Não tem nada fora. É igual outro dia eu estava com minha esposa, por exemplo. O adúltero. Por que o adúltero não tem salvação? Mesmo que ele pedir perdão, se ajoelhar, fazer alguma coisa. Porque está escrito, Jesus deixou bem claro, o adúltero, o homicida, o suicida, o homossexual, eles não têm lugar no céu. Aí você fala assim, mas pastor Hermes está falando isso por quê? Porque você está sendo homofóbico, você não acredita que a pessoa pode ter a salvação. Essas pessoas especificamente não. Se Jesus tivesse algum canal que pudesse dizer que há uma salvação, ele não teria dito isso. Então nós temos que ter muito atenção. Por exemplo, os dois textos que eu trouxe aqui falam sobre carne, porque o Espírito Santo falou, você vai falar sobre aquilo que está impregnado na carne podre de cada um. Na minha, na sua, de qualquer pessoa. Eu estou falando assim duramente, por quê? Porque nós temos que acordar, gente. Não deixar o véu cobrir o nosso rosto. Sabe lá, 2 Coríntios 3, quando eu falo para você, leia 2 Coríntios 3, do versículo 1 ao 18, vocês vão entender o que eu estou falando sobre a antiga aliança. E não questionem, vocês vão me questionar, vocês vão estar questionando Paulo. Vocês vão questionar Paulo. Aquele que perseguia cristãos, que aí num dia se fez cego e Jesus só deixou ele voltar porque ele falou que iria mudar. E se tornou Paulo, Saulo se tornou Paulo. E foi o 13º discípulo, apóstolo. E quantas coisas ele não escreveu? Você vai questionar Paulo? Você vai questionar Cristo? Vai questionar a Deus? Vai questionar o Espírito Santo? Não. Não viva pela sua carne. Toma posse da palavra que diz verdadeiramente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está cansado e sobrecarregado de tudo que você tem feito, do que as pessoas têm feito para você, vai para Jesus. Não fica indo para a igreja, ficar ouvindo um monte de blá blá blá, cobrança de dízimo, tal, e não ter... Vai para Jesus. Seja alguém que permanece e seja discípulo. Essa verdade que liberta está te esperando. O caminho, a verdade e a vida é em Jesus Cristo. Quando se fala em verdade, nós podemos olhar só para Ele, a verdade da cruz, a mensagem da cruz que nos libertou. Amém? Amém? Então, mais uma vez. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Aí vamos lá para o 21. Desse modo, descubra esta lei em mim.
Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. E aí vamos lá para Romanos 10, versículo 17, que diz: portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Então, gente, que seja uma palavra que leve para você, esteja levando para você neste momento, mais uma vez, uma realidade daquilo que é o que Jesus falou. Não é o pastor Emerson, não é o Emerson, não é doutrina, não é teologia, nada disso. Primeiro que também Paulo fala, né? A gente vê em vários textos que a doutrina humana é vã. A doutrina humana foi criada pelo homem para benefício próprio, para mostrar poder. Não sejamos nós seguidores de doutrinas, nem de leis, nem de mandamentos. Para nós, a lei maior é a de Cristo, a palavra de Cristo, não as leis e os mandamentos. Tanto que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, no versículo 3. Não mais os mandamentos estão escritos em tinta, em tábuas de pedra, mas sim em tábuas de carne, que são os nossos corações. Deu para entender, né? Então, amém? É isso, gente. Olha, mais uma vez eu quero agradecer a todos e quero dizer para vocês, ó, o próximo vídeo, mais uma vez, eu não sei quando será, porque afinal de contas eu estou a trabalho e a serviço do nosso Senhor Jesus. Então, Deus o Pai e o Espírito Santo também, Pai, Filho e Espírito Santo é que vão me direcionar o dia em que eu terei que trazer um outro vídeo com a palavra da verdade que liberta. Amém? Bom, para você que já é inscrito no canal, não preciso dizer muito. Para você que está passando pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever, ajude-nos a, pelo menos até o final do ano, chegar a 200 inscritos. Falta pouco, mas eu sei que como o canal fala de verdade, fala de coisas simples e diretas, muita gente não se inscreve, pelo contrário, né? Eu não sou famoso, então, mas eu quero 200 pessoas inscritas, porque eu terei certeza que 200 pessoas se propuseram a ouvir, pelo menos, a ouvir a palavra de Cristo. Amém? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Compartilhe este vídeo, tá? E fale para as pessoas. Você tem um canal que fala da verdade que liberta. A mensagem da cruz veio para o canal Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. Ótima semana para todo mundo. Que Deus abençoe vocês grandemente. E não esqueçam, ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. É isso aí. Até mais. Valeu. Tchau.